Renato, será que aquilo que a gente brinca, né? O que será que vai pacificar o país? Quem vai reunir esse país finalmente? Será que Richarlison chegou para trazer finalmente a paz tão desejada? É o Bom pombo dia. da paz. O pombo da paz, olha aí. Bom dia e que alegria, mais do que nos outros dias, estar aqui com vocês ontem. Hoje, Ontem, hoje, sempre. ontem, hoje, sempre, mais do que qualquer outro dia. Certo momento da história, alguém disse que o Brasil só se tornaria um país sério quando os brasileiros se preocupassem mais para a política do que para o futebol. O que a gente vê no dia de hoje é que nem sempre isso é verdade. Nós já discutimos aqui várias vezes que o Brasil saiu fraturado das urnas. Saiu dividido ao ponto de que milhões de brasileiros terem, de verdade, uma real dificuldade de usar essa camisa amarela que eu, com muito orgulho, estou usando hoje. Não é à toa que no primeiro pronunciamento depois de eleito, em que o presidente Lula falou sobre a Copa, disse que teria muito orgulho de usar a camisa amarela, deixando claro que não existe monopólio ideológico sobre esse símbolo nacional. O jogo chegou, mas mais do que o jogo, não foi isso que uniu o Brasil. Nós ganhamos. E ganhamos com um golaço, com um gol de placa, com aqueles gols que daqui a 50 anos serão lembrados por todos nós. Mas, de novo, não foi esse golaço que uniu o Brasil. Foi muito mais do que isso. O sentimento de ontem deixou claro que os números não mentem e que o Richarlison, o craque, foi capaz de reconectar o nosso país com o que a gente tem de melhor. E aqui para a coluna eu fiz alguns levantamentos sobre os posicionamentos que o Richarlison teve e o quanto que eles estavam em sintonia com a maioria dos nossos brasileiros. O primeiro deles tem a ver com o racismo e o posicionamento que o jogador teve quando o George Floyd foi assassinado por um policial nos Estados Unidos. O nosso camisa 9 não vacilou em dar declarações contundentes contra o racismo. Mas ele foi além disso. Ele associou o preconceito à realidade cotidiana de jovens brasileiros. Ele disse de forma clara que aquilo podia ter acontecido com qualquer jovem que ele cresceu junto. Que poderia ter acontecido com ele se ele não tivesse tido a sorte que teve. Nas nossas últimas pesquisas, quase 9 em cada 10 brasileiros condenam veementemente o racismo e consideram fundamental ter tolerância zero das empresas contra qualquer tipo de discriminação. Alguns anos atrás, também, durante a pandemia, o Richarlison se solidarizou com o apagão de energia do Amapá. Na época, 2/3 dos brasileiros também se solidarizaram. O Richarlison, assim como a maioria dos brasileiros, se sensibilizou com a crise do oxigênio em Manaus. Ele reuniu vários colegas atletas, não só brasileiros, e doou tubos de oxigênio para os hospitais. Durante a Copa América, que foi realizada aqui no Brasil, que todos nós nos lembramos, foi uma Copa cercada de polêmicas, Richarlison colocou a defesa da ciência na chuteira e doou essa chuteira para um grupo de pesquisadores, financiando a pesquisa contra a vacina. Mas não parou por aí. O Richarlison foi para as redes sociais falando que o seu corpo também é fruto da ciência, convocando os brasileiros a se vacinarem, no mesmo momento em que alguns outros craques não queriam entrar numa polêmica. Foi o pombo que teve a coragem de se manifestar e convocar os brasileiros para se vacinarem. Até pouco tempo atrás, o Brasil era conhecido no mundo por algumas características bastante marcantes: a alegria, a solidariedade, a defesa da ciência, a generosidade. O Richarlison não uniu nosso país ontem na hora do gol. Ele vai ser lembrado pelo momento em que o nosso país se reencontrou por ele mesmo,
Que felicidade voltar a ver o mundo ter orgulho do brasileiro. E eu falo aqui para vocês que privilégio poder viver esse momento. Legal mesmo. A gente Renato, fica emocionado eu tenho um amigo mesmo, que... Renato. Ai, meu Deus. É muito bacana. E o Renato tá usando a camisa da seleção brasileira, que tá voltando a ser uma camisa de todo o brasileiro. Ai, dá um abraço Que é o aqui, que tem Renato. que ser, gente. É isso. Olha, eu tenho um amigo que quando colocava, com 5 anos, a fantasia de super-homem, ele tinha tanta certeza que ele era o super-homem que certa vez ele se atirou do alto de uma laje de uns 3 metros, quebrou o dente, foi um horror. E um outro que, de brincadeira, deu uma tacada com aqueles tacos de bete na cabeça de um amigo, porque eles estavam brincando para ver quem aguentava mais. Na primeira tacada, obviamente, a brincadeira acabou porque o moleque sangrou, teve que ir pro pronto-socorro. Por que eu tô dizendo isso? O brasileiro era criticado por ser um povo apolítico. O brasileiro não vai às ruas. Quando ele for às ruas e discutir política em vez de futebol, a coisa vai mudar. Hoje a gente vive uma época de hiperpolitização. Quando a gente começa a andar, quando a gente aprende a andar, um novo mundo se descortina. Mas a gente ainda não conhece os nossos limites e a gente ainda tropeça muito antes de andar com segurança. Eu quero crer que o Brasil, politicamente, não é mais apolítico, mas hiperpolitizado, está na fase de se atirar de uma laje ou dar uma tacada na cabeça do amiguinho porque não tem noção. E que a gente vai encontrar esse equilíbrio, né, no meio do caminho. A construção de um país é mais demorada do que a construção de um ser humano. Talvez a gente precise mais do que alguns anos, mais de décadas, para que pelo menos a gente chegue à pré-adolescência política. Não sei se deu para entender a metáfora. Deu. Mas é isso. Obrigada por isso hoje, Renato. Tá num caminho sem volta e que... Renato, foi bonito, meu irmão. Os Obrigado ouvintes estão aqui emocionados. Todo mundo emocionado. Te dando parabéns também, viu? Que golaço desse cara aqui, não esquece de onde veio e não esquece o que a gente tem de melhor. Um beijo enorme, pessoal. Beijo. Obrigada. Pra que o emocionar... Richarlison não seja um símbolo da nossa maturidade, né? Beijão pra você, Renato. Pra emocionar ainda mais os nossos ouvintes. Pro ataque novamente com o Neymar na ponta esquerda, vem dominando. Vai saindo pro campo de ataque com o Vinícius Júnior. Vai encarar o drible na área, vem Richarlison, girou, golaço!